A paz do Senhor, meus irmãos, e aí? Tudo bem com vocês? Eu espero que você esteja bem. Eu sou o Pastor Heraldo e nós vamos aqui para mais uma EBD em Foco. Pois bem, meus irmãos, lição de número 9. Nós vamos falar um pouquinho aqui, dando continuidade ao estudo sobre a vida do apóstolo Paulo. Nós vamos ter um tema hoje muito interessante, falando sobre liderança, né? O tema é uma notável liderança e, obviamente, nós falamos de liderança, não tem como não falar, assim por dizer, do apóstolo Paulo, né? O texto de referência que ele traz é de 1 Timóteo, capítulo 1, verso 13 ao 16, que diz: A mim que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente. Olha as características que Paulo tinha, mas como também um líder lá no segmento judaico, né? Então essas características, essa valentia, essa galhardia, esse jeito de ser, o Espírito Santo vai pegar, vai amoldar e vai trazer para a fé cristã. Que maravilha, né? Mas olha o que ele era: blasfemo, perseguidor e insolente, né? Mas alcancei misericórdia porque eu fiz por ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça do nosso Senhor transbordou sobre mim com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. A introdução diz: a liderança é a capacidade. Liderança é a capacidade de influenciar pessoas. Então, a principal característica da liderança, irmãos, essa frase já resume toda a lição. É a capacidade de influenciar pessoas. E olhando para a lição, olhando para a vida do apóstolo Paulo, diga se ele não é uma influência para nós até hoje, né? Que maravilha! Que exemplo nós temos da vida do apóstolo Paulo, os seus textos, a sua vida, a sua dedicação, os seus passos, tudo nele nos influencia até hoje. E como ele próprio disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Aí a gente vai para a maior de todas as lideranças, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus até hoje é inspirador, até mesmo para aqueles que não são cristãos. São outros segmentos religiosos, mas que também adotaram a Jesus como exemplo de liderança, de ensinamento. Não tem ele como Salvador, como nós o temos, mas no quesito liderança, influência, a perspectiva de mudança de vida através dos ensinos, não de salvação, mas dos ensinos, eles adotam também Jesus como líder, né? Muitos e muitos livros foram escritos, mas a essência da liderança, tanto de Jesus como Paulo e todas as lideranças que são assim influenciadas por ele, digamos assim, tem essa característica, né, que é a capacidade de influenciar pessoas. E obviamente que quando a gente fala de liderança cristã, a gente está influenciando para o bem. Mas como toda a influência, toda a liderança vai influenciar, aquelas lideranças, infelizmente, que vão influenciar para o mal, vão desencaminhar as pessoas, né? São pessoas que têm uma influência nata, têm uma liderança nata, e por causa disso vão também contribuir para o prejuízo de muitas pessoas. E o nosso foco aqui é falar daquelas que vão ajudar no progresso espiritual dos seus liderados. Uma outra característica da liderança é de fazer com que elas sigam o líder e se submetam à sua autoridade, né? Então, a liderança, além de ela influenciar, ela vai fazer com que pessoas sigam a gente. Pode ser que a gente receba seguidores, receba pessoas que são influenciadas por nós, mas por causa que a gente está exigindo, ou a gente está pagando a um retorno financeiro, há um retorno garantido para aquela pessoa que está nos seguindo. Aí ela não está seguindo por influência, mas por vantagens que ela vai ter. E a verdadeira liderança é aquela, como o apóstolo Paulo, né? Que deixa um legado para gerações, pessoas seguem o seu exemplo, mesmo depois dele já ter morrido, exerce influência sobre nós. Jesus é considerado no mundo todo como o maior líder, e Paulo foi influenciado por Cristo, estabelecendo em sua liderança carisma e comprometimento
a fim de desenvolver talentos. Tópico primeiro, o perfil da liderança do apóstolo Paulo. Paulo tinha um perfil bem abrangente em sua forma de liderar. Contudo, vamos nos ater a duas qualidades latentes do apóstolo: seu comprometimento e dedicação. Porque isso aí é aquela frase que a gente aprende, né? Que o exemplo, as palavras convencem, né? A frase é a seguinte: as palavras convencem, mas o exemplo arrasta, né? As palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Nós temos escritos, nós temos textos de Paulo falando sobre muitos assuntos, mas o exemplo que ele deixou, quando a gente lê a sua história, o seu legado, a sua vida, arrastam pessoas. Também da mesma forma, Cristo Jesus, a sua vida, o seu legado, o que ele deixou, arrasta multidões até ainda os dias de hoje. Então, o seu comprometimento e dedicação ao reino de Deus, né? 1.1, a gente vai falar então do primeiro elemento, que é o comprometimento. Antes mesmo de seu encontro com Cristo ressurreto, Paulo já possuía uma característica de um comprometimento acima do normal em relação ao judaísmo, né? Quando ele diz que dentre os seus iguais ali, dentro da sua liderança, ele se destacava em muito, né? É aquela pessoa que se cobrava, que exigia de si próprio, era uma pessoa que não se limitava, uma pessoa que sempre estava avançando, mesmo ali no judaísmo, e ele vai trazer essas características também para a fé cristã. O apóstolo se tornou completamente imerso na causa de Cristo após sua conversão, de modo que, mesmo sofrendo demasiadamente, não perdeu seu ímpeto em relação ao seu chamado e à grande comissão. As dificuldades não podem nos parar nem fazer com que venhamos a desistir, pois aquele que nos chamou para toda boa obra é fiel e poderoso para nos abençoar e nos dar a vitória. Então, o líder tem que ser alguém comprometido, que crer na causa, que vai sofrer pela causa e até mesmo, se possível for, morrer pela causa. Somente assim ele vai conseguir fazer com que pessoas venham a segui-lo, porque se as pessoas verem que nem eu estou disposto a morrer por isso, nem eu como líder estou disposto a padecer por isso, obviamente a gente não vai convencer ninguém a fazer também desta forma. E a outra característica do apóstolo que a gente vê nesse tópico primeiro é a dedicação. Outro perfil que nos chama a atenção na liderança de Paulo era a sua dedicação. A dedicação é a capacidade de autoentrega, sacrifício, manifestação de amor, de apreço e consideração. Irmão, diga para mim, se toda liderança cristã não tem que ter essa característica. Eu vou ler de novo esse segundo ponto aí. Dedicação é capacidade de autoentrega. Toda liderança cristã precisa ter autoentrega. Sacrifício. Toda liderança cristã exige sacrifício. A gente não recebe remuneração, a gente não é pago, muitas das vezes a gente não recebe nem elogios, irmãos. A gente muitas das vezes não recebe nem tapinha nas costas, muitas das vezes só vem críticas. Então, se a gente não tiver sacrifício e autoentrega, a gente não consegue. Manifestação de amor. Tudo que fazemos é por amor a Deus, por amor ao reino de Deus, por amor às pessoas, de apreço e consideração, né? A gente faz por apreço, por amor, por consideração, a gente faz para Deus, se desgasta na obra de Deus, sabendo que a nossa recompensa não estará aqui, mas que o Senhor vai recompensar a cada um daqueles que se debruçam e fazem a obra de Deus. As cartas de Paulo eram escritas às igrejas erigidas por ele e mostram seu carinho e amor. Algumas vezes o apóstolo teve sua autoridade posta em dúvida, mas mesmo assim ele confrontou as adversidades, comunicou-se com a igreja de Corinto, cuidando de seus desvios e condutas. Somos chamados para a obra do Senhor e, como bons obreiros, devemos agir com dedicação e excelência. Tá aí uma outra coisa que a gente, além da dedicação, somado à dedicação, é a excelência, irmãos. Não é porque a gente não é remunerado, não é porque a gente não é elogiado, não é porque a gente não é reconhecido que a gente não vai fazer uma coisa com excelência. Sempre nós devemos fazer o nosso melhor. Se no 2023 você é líder de alguma coisa, faça o melhor. No 2024 você vai fazer melhor do que fez em 2023.
Mas em 2023, pastor Heraldo, não fui reconhecido, não me agradeceram, fui maltratado. Então a tendência natural, pastor Heraldo, é eu fazer menos, é eu desanimar, é eu desistir, até abandonar o cargo. Sim, é a nossa natureza humana, isso é a nossa perspectiva humana, mas numa perspectiva espiritual, com a graça de Deus, nós vamos, embora não fomos reconhecidos, embora não fomos nem agradeceram a nossa liderança, nós vamos fazer melhor, porque estamos fazendo para a glória de Deus e para o reino de Deus e para o crescimento do reino de Deus. E o tópico de número 2 vai falar agora sobre o estilo de liderança. O estilo da liderança de Paulo foi a sua forma e a maneira de exercer sua liderança sobre as igrejas por ele estabelecidas. 2.1. Qual que era então esse estilo de liderança do apóstolo Paulo? Cristocêntrica, né? Essa palavra cristocêntrica ela é bem conhecida. Cristo é o centro de toda a liderança de Paulo e assim também deverá ser de nós. Por isso que aí no tópico primeiro a gente vai conseguir perseverar, porque nós estamos no Cristo. Nós não estamos fazendo a nossa vontade, mas a do Cristo. E qual foi o exemplo do Cristo? Sofreu, não foi reconhecido, morreu na cruz por causa de homens que não reconheceram a Ele como Senhor e Salvador naquele momento. Ele estava sendo crucificado por pessoas que um dia cantaram hosanas, bendito aquele que vem em nome do Senhor, agora estavam gritando, crucifica-o. Mesmo assim, Cristo exerceu a liderança sobre essas pessoas. Uma liderança cristocêntrica é aquela que vai ser então pautada no Cristo Jesus. Um dos tipos de liderança é chamado de liderança centralizadora, a qual o líder centraliza em si mesmo toda a capacidade de decisão. Este estilo é bom quando os seus liderados não possuem nenhum tipo de experiência ou maturidade. No entanto, o líder pode se ver afundado em inúmeras demandas e ficar sobrecarregado. E aí esse primeiro ponto aqui vale um comentário um pouco mais detalhado. Essa questão de você centralizar por um tempo, porque não existem pessoas, digamos assim, qualificadas, isso é muito relativo, porque elas não têm qualificação baseadas em quê? Elas não fazem aquilo que eu quero, do jeito que eu quero, é baseado em quê? É no meu jeito, no jeito que eu quero? Ou essas pessoas estão oferecendo o seu trabalho e fazendo o seu melhor, mas o melhor delas nunca vai chegar naquilo que eu desejo, naquilo que eu determino, então eu vou buscar centralizar tudo em mim? Aí é um perigo, porque quando é que eu vou descentralizar essa liderança? Quando é que eu vou começar a delegar para pessoas fazerem? Se a minha cobrança, o meu modo de cobrança é que é alto demais. A minha exigência que é alta demais. Então, se a minha régua de medir é muito alta, eu nunca vou delegar para ninguém. Eu sempre vou querer fazer tudo, porque eu me cobro demais. E esse é um problema, irmãos. Por mais que a pessoa não está fazendo 100% igual você queria ou você determinou, se ela estiver fazendo um pouco, 50%, 60%, você vai trabalhar na melhoria do que aquela pessoa pode oferecer. Mas jamais deixar de que pessoas façam algo, porque é errando também que a gente aprende. Quantos de nós começou uma liderança tropeçando, fazendo de um jeito e depois teve que repensar, teve que remodelar, teve que redefinir aquilo que a gente estava fazendo? Por exemplo, eu fui superintendente de escola bíblica durante muitos e muitos anos. Então, muitas vezes eu tive que mudar de rota. Esse lado não está dando certo. Aí a gente lê, aprende alguma coisa, vê em outra pessoa, aprende com outra pessoa, caminha por aqui. Daqui a pouco a gente tem que redefinir a rota de novo. E assim a gente, entre erros e acertos, a gente vai melhorando. Mas já pensou se alguém não tivesse delegado para mim aquela função, quando eu era ainda muito inexperiente? Como que eu teria aprendido com as idas e vindas da vida, não é? Então a gente precisa se desapegar também e deixar as pessoas aprenderem na lida. É na lida que a gente aprende, é no sofrer, é nas vinculações, é nas amizades, nos acertos, nos erros que a gente vai
aprendendo e vai melhorando. Afinal de contas, olha só, quantos de nós, se a gente fosse olhar para a nossa primeira aula, até a gente sentiu vergonha da nossa primeira aula. Não sei se você foi assim, mas eu fiquei muito triste com a minha primeira aula. O jeito, eu pensei uma coisa, o negócio não deu certo, eu pensei em fazer, enfim, não foi do jeito que eu queria. Já pensou se alguém não tivesse delegado, mesmo eu fazendo do jeito que eu mesmo achei que não era, foi bem feito, mas alguém acreditou em mim, e aí se por causa dessa pessoa que acreditou em mim, eu lutei para melhorar, eu me qualifiquei para fazer sempre melhor. E o resto é história, irmãos. Nós estamos aqui para contar histórias também, né? No caso de Paulo, a sua liderança é inicialmente cristocêntrica, ou seja, Cristo é o centro de sua vida, chamada e ministério. Jesus ensinava e delegava a autonomia aos seus discípulos na propagação do evangelho. Paulo afirmou: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. A liderança de Jesus sobre os apóstolos é um exemplo para nós. Ele andou 3 anos e meio, praticamente, com 12 homens, treinando 12 homens. E mesmo assim, quando ele é assunto aos céus, ele promete enviar o Consolador para estar com esses homens. E mesmo assim, um desses homens o trai. E mesmo assim, nós vamos encontrar o apóstolo Pedro negando ele momentos antes da crucificação. Ou seja, mesmo andando com Jesus, mesmo sendo discipulados por Jesus, muitos deles, mesmo após Jesus morrer, vão negar Jesus, vão sim ficar encurralados, com medo, perplexos, vão precisar da ajuda do Espírito Santo para se fortalecer, para crescerem, para se tornarem os apóstolos que nós conhecemos hoje. Então, as coisas não são feitas assim no imediato, né? Jesus não pegou homens prontos, homens gabaritados, homens treinados, letrados, pegou homens simples, trabalhou com eles e transformou ele em apóstolos. Aí a gente precisa aprender também dessa forma com Jesus a acreditar nas pessoas, né? A acreditar que elas podem melhorar dia após dia, né? Um Pedro carrancudo, todo cheio de peripécias, se tornou o grande apóstolo Pedro que nós conhecemos hoje. Mas foi necessário Jesus trabalhar e lapidá-lo também. 2.2, liderança participativa e delegativa. As duas outras formas de liderar é através da liderança participativa, quando o líder divide com sua capacidade de decisão, e a delegativa, que é quando o líder passa totalmente a capacidade de decidir a outra. A responsabilidade, no entanto, ainda é daquele que delega. Paulo utilizou tanto uma como a outra. A liderança participativa foi utilizada quando viajou com Barnabé. Aí ambos estavam ali na labuta, tomando decisões juntos, né? Barnabé, o que você acha disso? Ah, Paulo, eu acho melhor a gente ir por aqui. Não, beleza, vamos orar a Deus, Deus vai nos orientar. E ali eles foram quebrando a cabeça juntos, e foram caminhando juntos, e aprendendo juntos, e levantando e caindo juntos, e errando a rota e acertando a rota juntos. É a liderança participativa. E com Silas também, depois ele vai fazer uma outra dupla com Silas, e ali também a mesma forma. Liderando com Silas, perguntando a opinião de Silas, Silas ajudando ele ajudando Silas, liderança participativa. E o segundo modelo foi o preferido quando delegou a direção das igrejas em Éfeso e Creta para Timóteo e Tito, respectivamente. Então tinha momentos que Paulo ia exercer a liderança dele através de outro discípulo, né? Então, Timóteo, eu vou te deixar aqui nessa região, tudo que você decidir está decidido, tudo que você fazer está feito, tudo que você orientar está orientado. Eu vou colocar você aqui, você vai tomar as decisões. Eu não vou estar aqui e você vai precisar tomar as decisões quando necessárias forem, né? Então ele estava delegando autoridade, autonomia para tomada de decisões ali naquela região. É igual nós aqui, pastores, que nós temos um pastor presidente que está acima de nós, e aí a gente somos pastores de congregações. Então, o nosso pastor presidente delegou a nós a autonomia na nossa igreja local. Então, se a gente precisar mudar o horário de um culto, precisar fazer uma alteração, né, alguma programação, fazer a agenda da igreja, dentro das nossas limitações que foram delegadas a nós, são decisões que a gente precisa tomar. A gente precisa pintar a igreja, a gente precisa reformar o púlpito,
a gente quer trocar cadeiras por banco, são coisas que a gente não vai ficar perguntando ao pastor presidente, ele delegou justamente isso para nós aqui fazermos, né? Então isso é delegado. E como que você faz isso? Com pessoas confiáveis. Você não vai colocar uma congregação na mão de uma pessoa que você pode imaginar que com pouco tempo ela vai desvincular, vai se emancipar, vai se auto-intitular pastor-presidente daquela região ou daquela igreja. Não pode confiar numa pessoa como essa. Então você só vai delegar para pessoas confiáveis, porque você está dando poder a ela, você está dando autonomia a ela. Embora seja limitado, mas você está dando poder. Você não pode dar poder e essa autoridade a qualquer pessoa. Desde o Antigo Testamento, vemos que até Moisés sentiu-se sobrecarregado, de modo que o Senhor capacitou 70 anciãos para dividir o fardo com Moisés. Nós vimos aqui esse exemplo de Moisés, ele sobrecarregado, o seu sogro, o Jetro, olhando aquela situação. Jetro, com toda a sua experiência, chama Moisés e fala: Moisés, chega aqui. Eu estou vendo que você está todo atabalhoado. O que está acontecendo? Você está tomando decisões pesadas, decisões muito difíceis que só você pode fazer. Ok, mas tem decisões, Moisés, que você está tomando aí que você poderia ter colocado outra pessoa para tomar. Tem problemas para resolver aí que você poderia ter colocado outra pessoa para resolver. Então faz o seguinte, Moisés, separa homens que vão te ajudar nos problemas mais simples. E os problemas mais complexos, as pessoas te procuram. Nos problemas mais simples, elas vão procurar o fulano, ciclano e o beltrano, Moisés. Moisés, olha que ideia bacana, que ideia maravilhosa. E assim, a sobrecarga que havia sobre Moisés foi colocada e dividida igualmente entre outros 70 homens. Então, imagina até para o próprio povo a eficácia, a eficiência do trabalho, como foi melhor, né? Olha, eu preciso resolver essa demanda até você chegar em Moisés, o tempo que não dava. Gastava um tempo danado. Agora, não, eu só preciso me dirigir ao fulano, ou ao ciclano, ou ao beltrano, e eu resolvo aqui a minha demanda, né? Que maravilha, né? Que nós precisamos continuar fazendo e seguindo o conselho aí de Jetro, né? O sogro de Moisés, e dividir as cargas, delegar funções, seja de maneira participativa, em que a gente vai estar ali orientando, ou a gente vai delegar autoridade, autonomia para a pessoa trabalhar de forma ali até independente, a gente apenas olhando de longe, tá? Tópico de número 3, capacidades essenciais para a liderança de Paulo. Grande era a capacidade de liderar do apóstolo Paulo, mas sua visão de futuro fez com que ele deixasse um legado para gerações, escrevendo suas cartas e estabelecendo discípulos. O cristianismo não parou quando Paulo foi executado. Aí eu deixei essa frase bem frisada e até com uma fonte diferente para a gente trazer esse destaque aí para os nossos jovens. O cristianismo não parou quando Paulo foi executado. O que nós aprendemos aqui? Que o apóstolo Paulo preparou pessoas para fazer além dele e depois dele. Essa é a grande pegada da liderança. Eu preciso, depois de mim, fazer com que a obra de Deus continue. Ela não pode parar em mim. Infelizmente, tem muitas igrejas, quando o pastor morre, ou quando ele sai daquela região, ou quando ele deixa aquele trabalho, infelizmente o local praticamente morre com ele. Porque ele não treinou, não capacitou lideranças que pudessem dar continuidade ali ao seu trabalho. O trabalho dependeu exclusivamente dele. E isso é uma pena, né? Porque a gente não vai durar para sempre. Um dia a gente vai passar. 3.1, emancipadora. Emancipar é fazer com que algo, alguém se torne independente, que possua autonomia. Que maravilha, né? Então, alguém vai fazer além de mim. E isso é até louvável, irmãos. A gente tem que treinar pessoas para ser melhor do que nós, para ser mais capacitadas do que nós. Se a gente fez X, aquele que a gente treinou fazer 2x, 3x, 4 vezes mais, que maravilha seria, né? Mas geralmente a nós, por vaidade, a gente não aceita que a pessoa cresça acima da gente, no máximo ali um pouco abaixo de mim. Sempre esse cara vai ser dependente de mim. Não, irmão, jamais. Daqui a pouco a gente passa o nosso tempo, a gente não vai estar mais aqui e alguém vai estar fazendo com mais excelência, melhor e mais do que a gente fez. Que isso seja para a glória
do nome de Jesus. Como vimos, a liderança de Paulo não era centralizadora. Ele respeitava os irmãos que possuíam algum tipo de autoridade. Apolo, Tiago, João, e também investia na autonomia daqueles que faziam parte de seu colegiado, Timóteo, Silvano e Tito. Aí a gente vai ter 3 exemplos aí. Timóteo levou a carta em mãos à igreja em Corinto, Silvano, que estava sempre com ele, e Tito, que foi com ele a Jerusalém. Não devemos temer quando formos separados para um ministério específico, pois crescemos nos momentos de adversidade e desafios. É interessante, a gente que já foi co-pastor, né? Eu já fui co-pastor de uma igreja e hoje eu sou pastor de uma outra igreja. Então, uma coisa é você ser o co-pastor e você ficar sempre recebendo a orientação do seu pastor. Olha, Heraldo, faça isso. Heraldo, essa semana eu quero que você faça isso. Olha, esse mês nós vamos fazer tal coisa. Aí você só vai fazendo o que a pessoa está te direcionando. Isso é uma coisa. Agora, quando você vira o pastor de uma congregação, que todas as responsabilidades estão sobre você, aí a coisa muda de figura, irmão. É 100% diferente. Aí você vai ter autonomia para tomar decisões e esse peso e essa responsabilidade vão te fazer crescer muito mais rápido e aceleradamente do que se você fosse a vida toda vice-pastor de uma igreja. Então, como co-pastor de uma igreja, eu vou sempre ser limitado às ordens do meu pastor. Ou quando você é vice-líder de um departamento, vice-líder de um grupo, você sempre vai ser limitado ao que aquele líder está te direcionando. Maravilha! Dependendo da liderança que você está se submetendo, você vai crescer, você vai aprender muito. Maravilha, isso é louvável. Mas quando você se torna o líder, quando a responsabilidade está sobre as suas costas, aí o crescimento é vertiginoso, é vertical, é grandioso, é incomparável o crescimento daquele que se tornou o 01, né, o líder, né, que Deus possa te dar essa oportunidade. É um desafio grande, mas você só vai crescer através de desafios grandes, né, de adversidades que virão desse desafio. 3.2, dinâmica. Não podemos esquecer que a liderança de Paulo era totalmente dinâmica, proativa e pungente. Que maravilha, né? Dinâmica, proativa e pungente. Paulo ele era um cara extremamente eficaz, ele não esperou que os apóstolos dissessem exatamente o que ele tinha que fazer, ele recebeu a orientação do Senhor e foi para cima. Então é a dinâmica proativa e pungente. O dinamismo na liderança do apóstolo estava em sua total dependência da ação do Espírito Santo, ele era proativo, ou seja, ele se antecipava, saía de sua zona de conforto, não era estático, mas prosseguia em direção aos seus objetivos. As viagens missionárias são exemplos disso. A gente tem até um exemplo que vale a pena você levar para os alunos. Tem muito tempo que eu ouvi esse exemplo, mas ainda a gente tem um aprendizado muito grande. É quando um mestre fala para o seu discípulo ou para o seu aprendiz, para ele ir na feira e comprar frutas para que fosse confeccionada salada de fruta. E aí ele botou 2 discípulos dele para fazer isso. O primeiro foi lá, pesquisou, aí estava faltando tal tipo de fruta, aí ele não comprou. Estava faltando tal tipo de fruta, aquele tipo de fruta estava muito caro, e aí ele voltou e falou: mestre, eu não fiz a salada de fruta, porque a fruta que o senhor pediu, banana, não tem banana. Aí eu não consegui fazer, porque toda a salada de fruta, né, mestre, tem que ter banana. Então eu não fiz com banana. Então também não tinha abacaxi. E a gente não tem como fazer salada de fruta sem abacaxi, né, mestre? Ok, beleza, então você não fez, né? Ok. Aí vem lá o segundo. Enquanto isso, o segundo ainda está lá na feira, pesquisando preço. Ele está indo em outras bancas, ele foi em outra feira, não encontrou naquela, mas ele foi em outra feira. Realmente está faltando banana, mas ele substituiu a banana por outra fruta que tem o mesmo sabor da banana, que dá para substituir a banana.
Ele realmente não encontrou o abacaxi, está em falta abacaxi, mas ele substitui o abacaxi por outra fruta, ele faz a média de preço e quando ele se apresenta ao seu mestre, ele diz: mestre, eu fiz aqui uma tabela para o senhor. Olha, mesmo não tendo banana e abacaxi na feira, a gente substituiu a banana por essa fruta e o abacaxi por essa fruta. O preço era esse e esse. Eu fiz 3 orçamentos e trouxe para o senhor o menor dos orçamentos. Aí com isso eu consegui fazer X saladas de frutas a mais. Está tudo pronto, já está tudo entregue, está tudo vendido, está tudo pago, está aqui o dinheiro para o senhor. Olha a diferença entre um e o outro. O outro fez só aquilo que o senhor mandou, que ele fosse lá e pesquisasse, comprasse e fizesse a salada. Porque não tinha banana, porque não tinha abacaxi, ele não fez a salada de fruta. O outro foi, além de fazer o orçamento em mais de uma feira, substituiu a fruta em falta, fez, vendeu, entregou e estava entregando dinheiro na mão do mestre. Essa é uma pessoa proativa, que faz além do que é pedido. Eu te pedi X, ele foi lá e fez Y, fez a mais, ele cresceu com isso. Então essa pessoa com certeza vai ser alçada a responsabilidades ainda maiores, porque mostrou e demonstrou ser uma pessoa proativa, né? Sua liderança era poderosa espiritualmente, apesar de aparentemente ele não ser uma pessoa imponente, como diziam a seu respeito. Era cheio do Espírito. Assim como Paulo, somos chamados a viver na plenitude de Deus. E a conclusão dessa lição, quando dividimos nossa capacidade de decisão com irmãos comprometidos e maduros, acabamos preparando novos obreiros e líderes na obra de Deus. Em sua notável liderança, Paulo praticou este princípio. Aqui a gente não deixou especificamente uma dinâmica, mas sempre eu recomendo que você que é professor de jovem, adolescente, sempre prepare uma dinâmica. Aqui no próprio YouTube, na internet, você encontra diversas formas de ilustrar essa lição, de você trazer uma dinâmica para essa lição. Então, uma dinâmica para essa lição, de maneira geral, é alguma dinâmica que fale sobre os tipos de liderança, né? Se você tem 4 tipos de líderes, pegue aí as formas dos líderes, combine com 4 tipos de alunos e eles vão ali fazer essa dinâmica com os seus alunos na sua sala de aula. Então pesquise alguma forma de dinâmica que fale da diferença entre um líder e outro líder, uma liderança X com a liderança Y, e eles comparem e eles façam a descrição. Que tipo de liderança é essa? Baseado no comportamento dessa pessoa. Que tipo de liderança é essa? Baseado no comportamento dessa pessoa. Baseado nessa liderança, qual é a liderança que mais se aproxima da liderança de Cristo, de Paulo? É essa daqui ou essa daqui? Então, são várias formas de você pesquisar e levar uma dinâmica que vale muito bem para essa lição especialmente, tá? Para você que acompanha o nosso canal, chegou até aqui também e não faz parte do nosso grupo do Telegram, eu deixarei na descrição do vídeo aqui o link para você, acessando lá o nosso grupo do Telegram, fazer parte ali do nosso grupo. A gente tem crescido ali, é um grupo que está a função dele é a gente ajudar e os próprios grupos se autoajudar. É uma forma da gente compartilhar materiais, compartilhar slides, compartilhar vídeos, compartilhar ali apostilas, enfim, tudo que a gente trabalha aqui nesse canal, fora o que os alunos também ajudam lá, está lá depositado, está lá salvo nos arquivos, tá? Venha fazer parte dessa família. Se você é novo no canal, não deixe de se inscrever para a gente continuar aqui crescendo com a graça de Deus, tá bom? Então, bons estudos, boa aula, que Deus possa te usar aí como professor e como líder que você também é. Quem sabe uma lição a mais para você crescer aí como liderança sobre essa juventude de Jesus. Deus abençoe a todos, até a próxima. EBD em Foco. Amém.